Mito ou verdade? Se tem um quadro aqui atrás e eu estou de frente para a câmera, eu vou falar de coisas que o dinheiro não compra. Uma delas são os gatilhos mentais. Isso o dinheiro não compra não, está dentro da sua mente. Só que alguns deles são mitos e outros são verdades. Vou contar um mito para você. Sabe aquela história do apenas um em um milhão consegue? É mito. E se você estiver acreditando nisso, você vai ficar para trás. Como assim, Rick? Tá, vamos pro quadro? Escrever isso que eu falei aqui, né? Apenas um em 1 milhão. Te contaram que apenas um em 1 milhão conseguem chegar. Isso é mentira, meu parceiro. Tá, Rick, você tem como provar que é mito? Tenho. Vamos lá. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês aqui. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Silvio Santos. Vamos começar do Silvio Santos. Vamos anotar aqui? Silvio Santos camelou aos 14 anos de idade, descobriu que a voz dele era bacana, começou a se informar para lidar melhor com a questão da voz, tentou fazer uso dessa voz em vários espaços, ninguém abriu uma porta para o cara abriu uma emissora de televisão, se tornou uma das maiores do país. Aí você diz, Rick, mais história igual a do Silvio não conta, porque o Silvio é 1 em 1 milhão. Será que é mesmo? Tá, mas vamos imaginar que o Silvio seja 1 em 1 milhão. Então vamos tentar pegar uma outra história aqui. A Isa. Deixa eu botar o nome da Isa. Isa. Bom, a Isa você conhece, né? Cantora. Só que antes desse sucesso todo, a Isa é cria de Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Aí começou a cantar na infância, cobrava R$ 1 para cantar, inclusive. Depois começou a cantar na igreja, resolveu compartilhar sua voz no YouTube, ficou famosa a voz da Isa, solicitaram que a Isa gravasse trabalhos dela mesmo, ela gravou, se transformou no sucesso que todo mundo conhece hoje. Rick, mas a Isa não conta, né? Porque na música é 1 em 1 milhão. Tá bom, então. Silvio Santos não conta, a Isa não conta, deixa eu pensar um outro nome. Jonathan Azevedo. Já ouviu falar no Jonathan? Deixa eu anotar aqui. Não sei se Jonathan é com H ou sem H, mas eu vou escrever aqui sem H. Com H, quer dizer. Já ouviu falar de Jonathan Azevedo? Aquele que fez o Sabiá, o famoso. Jonathan Azevedo, antes de ser ator, antes da fama do Sabiá e de tudo que veio depois dela, é cria de comunidade. Não foi criado pelo pai e pela mãe de origem, foi para adoção. Depois que descobriu Nós do Morro, que é um projeto, e aí conseguiu um espaço, fez um programa aqui, um ali, fez um filme, fez o Sabiá, depois começou a galgar alguns filmes, etc. O Jonathan despontou. E hoje é um cara renomado no nosso país. Não, Rick, mas o Jonathan não dá, né? Porque não é todo dia que surge um cara desse na comunidade. Beleza, então. O Jonathan não dá, Silvio Santos não dá, Isa não dá, vamos lá. Flávio Augusto da Silva. Vamos anotar o nome desse cara aqui, né? Vamos lá. Flávio Augusto. Flávio Augusto, cria de Jabu, zona oeste do Rio de Janeiro. Esse cara começou a trabalhar cedo também, vendeu relógio, se formou, depois pediu R$ 20.000 emprestado, abriu uma escola de inglês, foi galgando algumas coisinhas, depois foi para os Estados Unidos, tem um time de futebol por lá. Hoje o cara é um dos bilionários desse Brasil. Não, Rick, mas o Flávio não conta. Porque não nasce um Flávio toda hora. O Flávio é diferenciado. Tá, então vamos lá, né? O Silvio Santos não conta. A Isa não conta, o Jonathan não conta, o Flávio também não conta, tá bom. Vamos tentar achar mais alguém aqui. Geraldo Rufino. Já ouviu falar desse nome? Deixa eu anotar também aqui. Não, antes de eu anotar o nome do Geraldo Rufino, eu vou deixar aqui Não, vou anotar o do Geraldo. Vou anotar o do Geraldo aqui. Já que eu falei do Geraldo,
Geraldo Geraldo Rufino. Geraldo Rufino era catador de latinhas. Começou a fazer isso por volta de 11 anos de idade, lá na zona oeste de São Paulo, perto da favela do Sapele. Insistiu, depois começou a catar coisa de caminhão. Hoje o cara tem uma empresa que fatura 50 milhões por ano. Ah, Rick, mas o Geraldo não conta. Porque não é todo dia que um cara que cata latinha na rua funda uma empresa que fatura 50 milhões de reais por ano. Tá bom, então. Geraldo não conta, né? Deixa eu ver, então. Vamos pensar mais bom. Vamos passar pro lado de cá, já que o Geraldo não conta. Esse nome aqui eu vou deixar só uma linha. Depois eu explico para vocês porque eu estou deixando esse nome só uma linha. Vamos pro nome de baixo? Deixa eu ver quem eu vou colocar ali agora. Aquele cara da água de Copacabana. Como é que é o nome dele mesmo? Vendia água. Vendia água e um dia foi vender uma água para um cara, tinha um cara do lado lá falando que o Brasil estava em crise, ele resolveu falar com o cara que o Brasil não estava em crise, e aí esse cara virou para ele e falou: cara, você é um neguinho que vende água em Copacabana e pensa que pode falar de crise. O cara gravou um vídeo, e aí as pessoas conheceram o cara. Bom, o cara foi para os continentes do mundo, assinou alguns contratos milionários, mudou a realidade da família dele, fundou 2 livros, vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil. Ah, não, mas aquele cara não conta. Rick Chester, lembrei o nome dele, Rick Chester, se eu colocar aqui, antes que eu esqueça. Rick Chester. Nem sei se é assim que escreve, não. Aquele cara tem um nome estranho, né? Um nome complexo, Rick Chester. Mas é isso mesmo, Rick Chester. Ah, mas o Rick não conta, né? Porque o Rick não é todo dia que surge um cara igual o Rick. Vamos lá, então. O Silvio Santos não conta. Ah, Silvio Santos é 1 em 1 milhão. A Isa não conta, é 1 em 1 milhão. O Jonathan não conta, o Flávio não conta, o Geraldo não conta, esse traço aqui. Você vai entender, o Rick não conta. Na sua mente é 1 em 1 milhão, né? Vamos contar? Silvio Santos, 1 em 1 milhão. Isa, 2 em 1 milhão. Jonathan Azevedo, 3 em 1 milhão. Flávio Augusto da Silva, 4 em 1 milhão. Geraldo Rufino, 5 em 1 milhão. Esse aqui que eu deixei apenas um risco, 6 em 1 milhão. Foque nesse risco, tá? Rick Chester, 7 em 1 milhão. Deixa eu ver se eu lembro mais algum aqui. David Potts. Conhece David Potts? Vou colocar aqui. David Potts. David vendia mariola. Era para ele comprar um remédio para a esposa. Vendia mariola. Aí ele conseguiu pegou o dinheiro do comprar o remédio, comprou mariola. Depois comprou o remédio para a esposa, sobrou dinheiro, ele comprou mais mariola, criou a banca do David. Esse cara virou o guru na época dele, falando sobre venda, sobre marketing, sobre e-commerce. O David tinha e-commerce na década de 89, ali, né? Na década de 80 ele já estava falando em e-commerce. Ah, mas o David não conta. Tá, então vamos lá. 8 em 1 milhão. Meu parceiro, eu poderia ficar aqui o restante do dia colocando nome aqui que te comprovam que não é 1 em 1 milhão, nem 2 em 1 milhão, nem 3 em 1 milhão, nem 4 em 1 milhão, nem 5 em 1 milhão, nem 6 em 1 milhão, nem 7 em 1 milhão, nem 8 em 1 milhão. É quantos quiser em 1 milhão. Não é fácil, mas não é impossível. É mito. Não é 1 em 1 milhão. É possível e você precisa acreditar nisso. Agora deixa eu te contar porque eu deixei esse risco aqui. Esse risco aqui é o próximo nome que vai entrar para essa lista que prova que não é 1 em 1 milhão. A pergunta que eu finalizo esse vídeo é a seguinte: topa ser esse nome?
Topa escrever aí no comentário, Rick, então é o seguinte, eu vou ser esse número 6 aí, porque eu vou chegar, eu não vou desanimar não, eu não vou acreditar nesse mito de 1 milhão não, isso foi coisa que plantaram na cabeça da nossa gente para que essa gente desistisse pelo meio do caminho, meu parceiro. Se você determinar que você vai ser esse número 6 aqui, você vai ser esse número 6. Agora, se você continuar acreditando nessa história de 1 em 1 milhão, se você continuar acreditando nesse mito da história do 1 em 1 milhão, qualquer dia desse eu venho e coloco um nome aqui, que não é o seu, e você vai falar, mas esse cara não conta. Porque é 1 em 1 milhão que consegue. E você está perdendo o seu precioso tempo. Todo dia tem 24 horas para todo mundo. O dia tem 24 horas para o Silvio, para a Isa, para o Jonathan, para o Flávio, para o Geraldo, para o número 6, que pode ser você ou não, para o Rick Chester, para o David ou para qualquer uma outra pessoa. A diferença é o que cada um de nós fazemos nessas 24 horas. E pode ser que você esteja usando as suas 24 horas para fortalecer esse gatilho mental do 1 em 1 milhão. E nessa, você está ficando para trás. Deixa eu finalizar. Não é 1 em 1 milhão. São quantos quiserem. A pergunta que fica é: quem é o número 6? Você ou alguém que não desistiu e entrou para sua lista falsa, mita de 1 em 1 milhão? Pega essa visão, hein? Não é 1 em 1 milhão. Fui!